E aí, pessoal, na aula 2, quero ver este exercício, cujo enunciado diz o seguinte: no circuito dado, o interruptor é fechado no instante t igual a zero. Ok? Então, quando tempo igual a zero, nós fechamos esse interruptor. Então, admitindo que o condensador esteja inicialmente descarregado, então dizem que este condensador, nesse caso o capacitor, está inicialmente descarregado, ok? Então, o condensador é a mesma coisa que capacitor. Então, quando falam aqui de condensador, estão a falar desse capacitor, ok? Então, dizem que ele está inicialmente descarregado. Então, não tem carga, ou seja, a tensão aqui é zero. Ok. Então, determine a lei de variação da tensão no condensador. Então, eles querem saber qual é a lei de variação da tensão aqui. Então, quando a gente fecha o interruptor. Ok. Então, vamos lá iniciar a resolução desse exercício. Então, como é que a gente vai estar aqui a resolver esse exercício? Bom, para resolver esse exercício, a gente pode estabelecer aqui um sentido para a nossa corrente e aplicarmos a segunda lei de Kirchhoff. Então, podemos aqui estabelecer aqui esta corrente aqui e chamamos essa corrente de I, ok? Então, esta corrente I vai ser essa corrente que vai estar aqui a percorrer esse circuito. Então, esta corrente I, né, vai ser a corrente que vai estar a percorrer esse circuito. Então, vai percorrer aqui na resistência, aqui na indutância, aqui no capacitor e vai fazer esse todo o percurso aqui, ok? Então, nós queremos saber qual é a lei de variação de tensão aqui no capacitor. Então, a tensão aqui no capacitor, podemos adotar esse sentido e chamamos essa tensão de UC. Então, que vai ser a tensão medida entre esses dois terminais. Então, daqui podemos aplicar a segunda lei de Kirchhoff, conforme disse anteriormente. Então, para aplicarmos a segunda lei de Kirchhoff, precisamos estabelecer o sentido de percurso. Então, podemos fazer este percurso aqui assim. Então, este percurso. E aplicamos a segunda lei de Kirchhoff. Então, aplicando a segunda lei de Kirchhoff, teremos que a tensão aqui no capacitor, então, mais a tensão aqui na resistência, mais a tensão aqui na indutância, né, há de ser igual a essa força eletromotriz, ok? Então, a tensão aqui no capacitor é o C, ok? Então, a tensão aqui na resistência é R vezes I. E a tensão aqui na indutância, né, é L dI sobre dt. Então, vamos igualar a essa força eletromotriz. Então, teremos isto aqui, ok? Então, este é o C. É positivo por quê? Porque este sentido de percurso, né, coincide, né, com o sentido dessa tensão C, ok? Então, e aqui no R vezes I é positivo por quê? Porque este sentido de percurso, né, coincide com essa corrente, ok? Então, por isso que aqui é positivo. E aqui também é positivo por causa disso. Porque o sentido desse percurso coincide com essa corrente. Então, aqui também é positivo, ok? Então, igualamos a essa força automotriz. Então, aqui na força automotriz é positivo por quê? Porque quando nós fazemos o nosso percurso, ao passar por esta fonte, nós vamos sair do positivo, ok? Então, nós vamos estar aqui a sair do positivo. Então, por isso que aqui é positivo. Então, porque se fosse para alimentar uma seta aqui na tensão, nós apontaríamos para cima, né? Porque sair desse menos para mais, então apontaria para cima, ok? Então, esse percurso fica igual ao sentido aqui na força automotriz. Ok. Então, daqui temos um pequeno problema. Notem que aqui nós temos duas variáveis. Temos a tensão UC, que é uma variável, e temos a corrente também uma variável. Então, temos que ter essa expressão apenas como uma variável. Ou seja, temos que ver essa equação em termos de tensão ou em termos de corrente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que procurar uma relação entre esta tensão e a corrente. Então, conforme nós podemos ver aqui no circuito, nós podemos ver que esta corrente I, né, é igual à corrente aqui na resistência, é igual à corrente aqui na indutância e também é igual à corrente aqui no capacitor, ok? Então, nós podemos ver isto aqui a parte do circuito, que esta corrente I, né, é igual à corrente aqui na resistência, é igual à corrente aqui na indutância e também é igual à corrente aqui no capacitor, ok? Então, isto aqui que eu coloquei aqui. Então, isto aqui é muito importante por quê? Porque esta corrente no capacitor pode ser escrito em função dessa tensão aqui, porque a corrente no capacitor vale C du sobre dt. Então, a corrente no capacitor é dada por C du sobre dt. Ok? Então, com isso, como esta corrente IC é igual a esta corrente I, onde vem essa corrente I, nós podemos substituir por C du sobre dt. Então, e passaremos a ter uma expressão que só depende de UC. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Aqui onde tem I, nesse caso aqui e aqui, né, vamos substituir por essa expressão, ok? Então, porque esta corrente I é igual à corrente no capacitor, e a corrente no capacitor sabemos que é dada por C du sobre dt. Então, aqui onde tem I, vamos substituir por essa expressão. Então, teremos isto aqui, ok? Então, aqui onde tinha I, substituímos por essa expressão, nesse caso, C du sobre dt. Então, a razão pela qual aqui vem C du sobre dt. Depois mais, então, essa parte também onde tem I, substituímos por C du sobre dt, ok? Então, daqui, aqui este C, como é uma constante, nós podemos tirar fora da derivada. E teremos derivada de uma derivada. Então, será uma derivada de segunda ordem. Então, passaremos a ter isto aqui, ok? Então, este C, tiramos fora da derivada. Está aqui. Depois aqui teremos derivada de uma derivada. Vai ficar derivada de segunda ordem, ok?
Então, daqui é só a gente resolver esta equação, ok? Então, esta aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Nós sabemos que a solução dessa equação, né, é dada por uma componente livre e uma componente estacionária. O que a gente tem que fazer é calcular essa componente livre e esta componente estacionária. Então, vamos começar com essa componente livre. Então, esta componente livre, como é que a gente acha? Então, a gente tem que montar aqui a equação característica. Então, aqui, como uma equação é diferencial de segunda ordem, a equação característica será uma equação de segundo grau. Então, com base na solução da equação característica, nesse caso será uma equação de segundo grau, porque esta derivada é uma derivada de segunda ordem. Então, com base na equação de segundo grau que nós vamos ter aqui, vamos montar esta UC. Então, nós vamos montar aqui a equação característica dessa equação diferencial. Então, que será uma equação de segundo grau, né? Porque aqui é uma derivada de segunda ordem. Então, nós vamos montar uma equação característica que será uma equação de segundo grau, ok? Então, uma equação de segundo grau, né, tem duas raízes. Então, se as raízes forem iguais, nesse caso P1 for igual a P2, esta componente livre será dado a partir dessa expressão. Então, se as raízes forem diferentes, nesse caso, se o P1 for diferente do P2, a nossa componente livre será dada a partir dessa expressão, ok? Então, o que nós precisamos de fazer aqui agora é montar a equação característica para a gente poder achar esse P. Ok, então como é que a gente monta a equação característica? Aqui, como nós temos uma derivada de segunda ordem, né, nós vamos substituir por P ao quadrado. E aqui, como temos uma derivada de primeira ordem, né, nós vamos substituir por P elevado a 1, que é simplesmente P. Então, e aqui, como nós não temos derivada, ou seja, aqui podemos dizer que é uma derivada de ordem zero. Então, aqui, como no C não tem derivado, né, significa que é uma derivada de ordem zero, né? Então, vamos substituir por P elevado a zero, que é 1. Então, aqui vamos substituir por 1, aqui vamos substituir por P elevado a 1, que é simplesmente P, e aqui vamos substituir por P ao quadrado. E nesse membro, como não tem o C, vamos substituir por zero, ok? Então, vamos ter isto aqui, ok? Então, aqui, como nós tínhamos uma derivada de ordem zero, nesse caso o C não tinha derivada, então substituímos por P elevado a zero, que é 1, ok? Então, aqui, como é uma derivada de primeira ordem, né, substituímos por P elevado a 1, que é simplesmente P, ok? E aqui, como é uma derivada de segunda ordem, né, nós substituímos por P elevado a 2, ok? Então, este membro, como não tinha o C, substituímos por zero, ok? Ou seja, em outras palavras, nós igualamos a zero. Então, daqui a gente vai fazer a substituição dos valores. Então, uma vez que essa resistência R, nós temos, está aqui, vale 2, este C, nós temos, está aqui, vale 0,5, e este L, né, nós temos, está aqui, vale 1. Então, nós vamos fazer aqui a substituição dos valores. Então, teremos isto aqui. Então, R vale 2, este C vale 0,5, este L vale 1, ok? O C já disse vale 0,5. Então, 2 vezes 0,5 vai dar 1, e 1 vezes 0,5 vai dar 0,5. Então, nós teremos isto aqui, ok? Então, esta aqui é uma equação quadrada, conforme disse anteriormente. Então, nós precisamos de resolver essa equação quadrada. Então, se os zeros dessa equação quadrada, nesse caso, se o P1 for igual a P2, esta componente livre será dada por dessa expressão, ok? Então, onde este P, né, é a raiz. Então, se as raízes, nesse caso, se o P1 for diferente de P2, né, conforme vê aqui, esta componente livre será dada por dessa expressão, ok? Então, onde este P é a primeira, onde esse P1, né, é a primeira raiz, esse P2 é a segunda raiz. E esses A e B são constantes. Ok. Então, para resolver essa equação, né, é muito simples. Nós podemos calcular delta, depois calculamos P1, P2. Então, sabemos que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes AC. Então, teremos que o nosso delta, né, há de ser igual a essa expressão, ok? Então, é B ao quadrado, nesse caso, qual é o valor de B nessa equação? O valor de B está aqui, vem antes do P. Nesse caso, aqui é como se tivesse 1 vezes P. Então, o valor de B é 1. Então, por isso que aqui vem 1, ok? Depois, menos 4, que é da forma, vezes o valor de A. Então, A é o valor que vem antes do P ao quadrado. Nesse caso, aqui é 0,5. Então, por isso que aqui aparece 0,5, ok? Depois, vezes é o valor de C. Então, C é este termo que não vem P, ok? Então, é 1. Então, daqui é só fazer esse cálculo. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, 4 vezes 0,5 vai dar 2. Então, teremos 1 menos 2. Então, o que vai dar é menos 1. Ok, então já temos aqui o nosso delta. Então, agora só falta calcular o P1 e o P2. Então, já temos aqui o nosso delta. Então, para calcular as raízes, é só fazer menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, teremos isto aqui. Então, o B é 1, então por isso que aqui vem menos 1, que é a mesma coisa de menos B. Okay? Então, mais ou menos, raiz de delta, né? O delta vemos que dá menos 1. Então, por isso que aqui vem menos 1. Okay? Então, aqui sobre 2 vezes o A. Então, 2 vezes o valor de A é 0,5. Ok? Então, aqui, raiz de menos 1, nós sabemos que vai dar J. Ok? Então, e 2 vezes 0,5 vai dar 1. Um denominador não precisa colocar. Então, você vê que isto aqui vai dar menos 1, mais ou menos, aqui, raiz de menos 1 é J. Então, será menos 1 mais ou menos J. Então, teremos isto aqui.
ok? Então, esse menos 1 é este aqui, esse mais ou menos está aqui, depois este menos 1 dá J. Essa parte, 2 vezes 0,5, vai dar 1, então sobre 1 não precisa colocar. Ok, então já temos as raízes. Nesse caso, como aqui é mais ou menos, significa que a primeira raiz é menos e a segunda raiz é mais. Então, as raízes são estas aqui. Então, o P1 é só colocar menos, uma vez que aqui é mais ou menos, e o P2 é só colocar mais. Então, por isso que aqui vem mais. Então, como essas raízes são diferentes, né? Uma vez que aqui é menos e aqui é mais, então significa que vamos usar essa forma de baixo. Então, esta forma aqui. Então, nossa o C livre, né, será dado para essa expressão, que é esta aqui que eu coloquei aqui. Então, daqui, é só que onde tem P1 substitui por esse valor de P1, aqui onde tem P2, né, substitui por esse valor de P2. Então, teremos isto aqui. Ok. Então, já temos aqui, esta componente é livre. Falta calcular, né, essa componente estacionária. Então, como é que a gente acha essa componente estacionária? Então, essa componente estacionária, né, representa a tensão no capacitor depois que o fenômeno transitório passa. Ok? Então, como é que a gente acha essa tensão C depois que o fenômeno transitório passa? É muito simples. É só a gente calcular essa tensão C, então, como nós viemos calculando lá em circuitos 1. Mas tendo em conta que esse interruptor está fechado, porque nós fechamos esse interruptor no instante t igual a 0. Ok? Então, aqui, como esta fonte, conforme nós podemos ver aqui, é uma fonte de corrente contínua, né? São 50 volts, é uma corrente contínua, né? Então, esta aqui é uma fonte de corrente contínua. E sabemos que em corrente contínua, né, o capacitor comporta-se como uma chave aberta. Então, sendo uma chave aberta, significa que aqui não vai estar a passar corrente. Então, a corrente no circuito é igual a 0. Ok? Então, a corrente no circuito é igual a 0 porque não por causa dessa chave que está aberta, até porque essa chave não está aberta, essa chave vocês devem considerar que está fechada, porque nós fechamos essa chave no instante t igual a 0. Então, essa chave já está fechada. Ok? Então, a corrente é igual a 0 porque estamos em corrente contínua. Em corrente contínua, o capacitor comporta-se como uma chave aberta. Então, para determinar essa tensão, é só ter em conta que esta corrente I, né, vale 0. Então, se essa corrente vale 0, aqui será igual a tensão C. Vamos lá ver. Então, se essa corrente vale 0, essa parte fica 0, aqui também fica 0. Então, fica o C igual a E. Ok? Então, essa componente E estacionária, né, há de ser igual a esta E. Porque nós já dissemos que quando o fenômeno transitório passa, né, nós já analisamos esse capacitor normalmente, né? É só fazer os cálculos como nós viemos fazendo lá em circuitos 1. Então aqui, como estamos em corrente contínua, né, conforme expliquei, o capacitor vai comportar-se como uma chave aberta. Então, sendo uma chave aberta, não vai passar a corrente é 0. Então, é só pôr 0 aqui, 0 aqui. Então, anulamos essa parte, anulamos essa parte. Então, fica o C igual a E. Então, por isso vamos dizer que a nossa UC estacionária há de ser igual à nossa E. Então, e o valor dessa força automotriz nós temos, está aqui, é 50. Então, isto aqui a gente vai igualar a 50. Ok? Então, daqui já temos tudo para montar esta UC. É só aqui onde tem um C livre, substituir por essa expressão. Aqui onde tem um C estacionário, substituir por 50. Então, teremos isto aqui. Ok? Então, esta primeira parte aqui é essa componente UC livre, que é esta expressão aqui. Ok? Então, depois esta UC estacionária é 50. Então, a razão pela qual aqui vem é 50. Então, a expressão de tensão no capacitor é esta aqui. Só que aqui temos que determinar essas constantes, esses valores de A e B. Então, como é que a gente acha o valor desse A e B? Como é que a gente acha o valor desse A e desse B? É só a gente usar condições iniciais, ok? Então, vamos fazer a determinação desse valor desse A e desse B na próxima página. Ok. Então, nós encontramos essa expressão, né, para a tensão no capacitor. Precisamos de calcular agora esse valor das constantes A e B. Ok, então como é que a gente acha essas constantes? Vamos usar as condições iniciais. Ok. Então, nós sabemos que a tensão no capacitor não varia bruscamente. O que quer dizer que a tensão no capacitor, no instante em que a gente faz essa comutação, nesse caso, no instante que a gente fecha, né, é igual à tensão no capacitor no instante imediatamente antes da comutação. Ok? Então, nós podemos dizer de forma matemática que o C0, né, é igual ao C0 menos. Então, onde o C0 quer dizer tensão no capacitor no instante da comutação. E o C0 menos quer dizer tensão no capacitor no instante imediatamente antes da comutação. Então, qual é a tensão no capacitor no instante imediatamente antes da comutação? Então, antes da comutação, esse interruptor aqui estava aberto, ok? Porque a gente fecha isso aqui no instante t igual a 0. Então, antes de nós fecharmos, estava aberto, ok? Então, e qual é a tensão no capacitor? É quando esse interruptor está aberto. Então, qual é a tensão aqui no capacitor? É quando esse interruptor está aberto. Então, a tensão no capacitor, né, antes da comutação vale 0, né? Conforme vem aqui, inicialmente está descarregado. Então, a tensão aqui inicialmente é 0, ok? Então, nós vamos igualar isso aqui a 0. Ok. Então, daqui é só aqui onde tem o C substituímos por 0, né? Porque o C0 vale 0. E onde tem tempo, vamos substituir por 0.
ok? Então teremos isto aqui. Então aqui onde tínhamos o C substituímos por 0, né? E aqui onde tem tempo substituímos por 0. Então por isso que aqui vem este 0, aqui também onde tem tempo vem esse 0. Ok. Então depois essa parte vezes 0 vai dar 0, fica E elevado a 0 que vai dar 1. Então 1 vezes A fica A. Então essa parte fica A. Aqui também essa parte vezes 0 vai dar 0. E elevado a 0 vai dar 1. Então B vezes 1 vai ficar B. Então praticamente teremos A mais B. Ok? Depois temos essa parte mais 50. Então passando para o outro membro fica menos 50. Então teremos isto aqui. Então, essa parte A mais B, né, é essa parte e esta aqui. Então, essa parte de E elevado a 0, porque isto aqui dá 0, vai dar 1. Então, fica simplesmente A vezes 1, que vai dar A. Então, este A. Depois aqui também, essa parte de E elevado a isto aqui vai dar 1. Então, fica B vezes 1. Então, temos simplesmente B, ok? Então, este 50 passamos para o outro membro, ficou negativo. Ok. Então, aqui nós temos uma equação com duas variáveis. Então, esta equação simplesmente não é suficiente para nós determinarmos essas constantes. Então, precisamos de outra equação para a gente poder determinar essas constantes. Porque esta única equação não é suficiente para a gente determinar essas constantes. Porque são duas variáveis, né? Então, precisamos de outra equação. Então, a gente pode usar a equação da corrente. Então, nós temos que achar a expressão da corrente para usarmos condições iniciais para a corrente. Ok. Então, vamos lá. Determinar a nossa corrente aqui. Nós já dissemos que a corrente no capacitor, né, vale C du sobre dt, ok? Então nós já temos aqui a tensão no capacitor. Então para termos a corrente é só multiplicamos essa expressão por C e derivamos, ok? Então teremos isto aqui, ok? Então esse C vale 0,5, então vezes esta derivada, ok? Então está aqui. Essa aqui é a expressão de UC. Então esse traço aqui quer dizer derivada. É a mesma coisa que colocar aqui du sobre dt. Então esse traço aqui. Então, daqui é só a gente derivar essa expressão. Então, teremos isto aqui, ok? Então, qual é a derivada dessa parcela aqui? Então, a derivada dessa parcela é só derivar essa parte exponencial. Então, essa constante aqui, né, esse valor aqui, multiplica este A. Então, teremos isto aqui. Então, aqui também, este coeficiente está antes do T, multiplica este B. Então, teremos isto aqui. Depois, aqui vinha mais, né, a derivada de 50. Só como a derivada de 50 vale 0, porque 50 é uma constante, eu não preciso colocar aqui mais 0. Ok. Então, temos essa expressão, ok? Então, esta aqui é a corrente no capacitor. Mas como o capacitor está em série com este indutor, significa que esta corrente no capacitor, né, é igual à corrente aqui no indutor, ok? Esta corrente no capacitor é igual à corrente no indutor. Então, esta C, na verdade, também é igual a IL. Então, a razão pela qual aqui podemos dizer que o nosso IL, né, vale essa expressão, ok? Então, eu preferi escrever IL e não deixar assim C, por quê? Porque a corrente no indutor não varia bruscamente. O que quer dizer que esta corrente no indutor no instante da comutação é igual à corrente no indutor no instante imediatamente antes da comutação. Ok? Então nós podemos dizer que a corrente no indutor no instante 0 é igual à corrente no indutor no instante 0 menos. Então eu prefiro analisar com IL porque de forma geral a corrente no indutor não varia bruscamente. Ok? Então a corrente no indutor não varia bruscamente. Ok? Então, por isso que aqui a gente tem IL no instante 0 igual a IL no instante 0 menos. Ok. Então, qual é a corrente no indutor no instante imediatamente antes da comutação? Então, antes da comutação, essa chave estava aberta, ok? Então, quer dizer que, como está aberto antes da comutação, a corrente era 0. Então, vamos dizer que esta corrente vale 0, ok? Então, nós estamos a dizer que a corrente no indutor no instante 0 é igual à corrente no indutor no instante imediatamente antes da comutação. Então, imediatamente antes da comutação, essa chave estava aberta. Então, como estava aberta, a corrente era 0. Ok. Então, daqui é só aqui onde tem L substituímos por 0 e onde tem tempo substituímos por 0. E tentamos achar os valores desse A e desse B. Então, fazendo isso, teremos isto aqui. Então, aqui onde tínhamos IL, substituímos por 0. E aqui onde tínhamos tempo, nesse caso aqui e aqui, substituímos por 0. Então, por isso que vem este 0 e este 0 aqui. Ok, então essa parte é elevado a esse termo aqui, como essa parte aqui vai dar 0, fica elevado a 0, que vai dar 1. Ok, então essa parte vai dar 1 e essa parte também é elevado a isto aqui vai dar 1. Então praticamente teremos isto aqui, ok? Então essa parte aqui deu 1, então não precisa colocar. E esta parte aqui também deu 1, então não precisa colocar. Então fica essa parte de A com essa expressão e essa parte de B com essa expressão. Então esse 0,5 passou para o outro membro a dividir. Então ficou 0 sobre 0,5, continua 0. Ok. Então nós temos aqui essas duas equações. Então temos essa equação e esta aqui. Então precisamos determinar A e B.
como são duas equações, nesse caso esta equação e esta aqui, e também temos duas variáveis, nesse caso a e o b, então é possível determinarmos esse valor desse a e desse b. Então vamos fazer a determinação, né, do valor de a e de b, usando essas expressões que a gente tinha. Então esta aqui que a gente teve usando a condição da tensão no capacitor, e esta aqui foi a expressão que a gente teve usando a condição da corrente no indutor. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode deixar o valor de B usando essa primeira expressão e depois, aqui onde tem B, substituímos por essa expressão. Então, aqui em cima, podemos dizer que o nosso B, né, é igual a menos 50 e passamos esse A para subtrair no outro membro. Então, teremos isto aqui, né, que o nosso B é igual a menos 50 menos A, que é passar este A para outro membro para subtrair. Então, teremos isto aqui. Ok. Então, aqui onde temos B, vamos substituir essa expressão. Então, vamos lá fazer a substituição aqui embaixo. Então, teremos isto aqui, ok? Então, aqui tínhamos B, substituímos por essa expressão. Ok. Então, daqui é só a gente fazer a distribuição. Então, teremos menos 50 vezes essa expressão e menos já vezes essa expressão, ok? Então, vou começar fazendo o menos já vezes essa expressão, né? Só simplesmente para começar com A, depois o que não tem A do outro lado. Então, teremos isto aqui, né? Fizemos aqui o menos 50 vezes a expressão, que está aqui, né? Depois menos A vezes a expressão, está aqui, né? Eu prefiro começar com menos A, né? Só por uma questão de organização. Então, só por uma questão de organização, né? Para eu ter A. Ok. Então, daqui, nós podemos evidenciar este A para aqui e para aqui. E podemos passar essa expressão para outro membro. Então, passaremos a ter isto aqui, ok? Então, evidenciamos A aqui, este A e este aqui a gente evidenciou. Está aqui, temos A, depois essa expressão, que é esta aqui, depois esse menos está aqui, depois temos a expressão, está aqui, ok? Então, passamos este termo para outro membro, então passou a ser positivo, ok? Então, daqui é só a gente fazer esse cálculo, né? Teremos aqui menos 1, depois menos menos 1. Então, esse menos com este aqui vai ser um positivo. Então, com este menos 1 aqui, vai anular-se. Depois teremos menos J, menos menos J. Vai dar menos 2J. Então, teremos menos 2JA. Ok? Então, este aqui. E para esse termo, a gente distribuiu 50. Então, 50 vezes menos 1 deu menos 50. E 50 vezes J deu J50. Ok? Então, daqui, a gente pode multiplicar isso aqui por menos. Depois passar esse J2 para outro membro. Ou simplesmente podemos passar esse menos J2 para dividir no outro membro. É o que eu fiz. Ok? Então, passamos esse menos 2J para dividir no outro membro. Então, teremos isto aqui. Então, daqui é só fazer essa divisão, né? Então, fazendo essa divisão, né? Teremos menos 25 menos J25, ok? Então, com esse valor de A, nós vamos aqui, onde tem A, substituir, né, esse A pelo seu valor. Nesse caso, este aqui, para poder achar o valor de B. Então, teremos isto aqui, né? Aqui onde nós tínhamos A, substituímos por essa expressão, que é o valor de A. Ok. Então, daqui é só fazer esse cálculo, né? Posso distribuir esse menos para aqui, vai ficar positivo. Depois, esse menos para aqui vai ficar positivo. Então, posso ter isto aqui, ok? Então, depois, menos 50 mais 25 vai dar menos 25. Então, depois tem essa parte de J25, que é isto aqui. Ok. Então, temos que o nosso A vale este valor e o nosso B vale este valor. Então, o valor de B é este aqui e o valor de A é este aqui. Ok. Então, daqui, eu vou preferir passar os valores, né, para forma exponencial. Então, a forma exponencial é esta aqui. Então, o número complexo Z, né, sabemos que na forma polar é o módulo e o ângulo. Então, na forma exponencial, nós colocamos o módulo, depois E elevado a J θ, né, ou J ângulo, né, J depois o ângulo. Então, nós podemos primeiro achar o Z e o ângulo, depois escrevemos esse valor na forma exponencial. Então, para calcular este Z, né, este Z é o módulo. Então, é só fazer raiz quadrada, né, deste valor ao quadrado, então, mais esse valor ao quadrado. Então, fazendo isso, vai dar 35,35, ok? Então, e o ângulo é menos 135. Ok, então este valor na forma exponencial, né? Vamos colocar aqui este valor, nesse caso 35,35, depois elevado a J, este ângulo de menos 135. Então, será isto aqui. Este valor na forma exponencial vale isto aqui. Então, este valor aqui também na forma exponencial. Primeiro na forma polar fica assim, ok? Então, na forma exponencial vai ficar desta forma. Então, é só colocar o módulo, depois elevado a J, o ângulo, né? Então, o Z é o módulo. Então, o módulo é este valor. Depois, o ângulo é este valor. Então, por isso que aqui aparece o módulo, depois elevado a J, e este aqui é o ângulo. Ok. Então, daqui, é só naquela equação que a gente obteve no início do vídeo, é só onde tem A substituímos por essa expressão, onde tem B substituímos por essa expressão. Ok? Então, vamos lá fazer isso.
Então, a equação que a gente encontrou no início do vídeo, né, quando nós determinamos a tensão no capacitor, foi esta aqui, ok? Então, nós calculamos o valor de A, encontramos esse valor, fizemos o cálculo do valor de B, encontramos esse valor, ok? Então, eu preferi escrever na forma exponencial, que é porque aqui, como tem forma exponencial também, então vai facilitar o cálculo. Então, preferi escrever na forma exponencial por causa desse fato, para facilitar o cálculo, né? Como eu tenho aqui uma expressão exponencial, né? Se esse A estiver na forma exponencial, facilita o cálculo. Então, por isso que eu preferi escrever esses valores na forma exponencial. Ok. Então, daqui é só aqui onde tem A, né? Substituímos por esse valor, onde tem B, substituímos por esse valor. Então, teremos isto aqui, ok? Então, aqui onde tínhamos A, substituímos por essa expressão, ok? Então, é A, que é isto aqui, depois essa parte é elevado a essa expressão, esta aqui. Depois mais aqui o B, então depois aqui o B, né? O B vale esse valor, então que está aqui. Depois aqui vezes é elevado a essa expressão, então está aqui. Depois mais 50, por isso tem aqui o mais 50. Ok, então daqui o que é que a gente pode fazer? Então aqui a gente pode tentar simplificar isto aqui, né? Eu vou preferir primeiro distribuir esse T para aqui e para aqui. Então aqui também vamos distribuir esse T para aqui e para aqui. Então teremos isto aqui, ok? Então apenas distribuímos esse T para este menos 1 fica menos T, depois esse T para esse J, então isto aqui. Então assim como aqui. Ok. Então daqui eu posso, aqui tenho E elevado a menos T menos JT. Então eu posso aqui colocar E elevado a menos T, depois E elevado a menos JT. Então assim como aqui. Então só que aqui vai ficar E elevado a menos T, depois vezes E elevado a JT. Então teremos isto aqui, ok? Então apenas desfazemos essas potências. Então que é para poder evidenciar esse E elevado a menos T. Então esse E elevado a menos T com este E elevado a menos T a gente pode colocar em evidência. Então teremos isto aqui, ok? Então evidenciamos a parte de 35 a 35 vezes E elevado a menos T, porque temos tanto nessa parcela, assim como nessa parcela. Então colocamos evidência, neste termo aqui, só ficamos com essa parte de E elevado a menos J 135 e essa parte de E elevado a menos JT. E nessa parcela, né, evidenciando esse 35 e esse E elevado a menos T, né, teremos E elevado a J 135, depois JT. Então é isto aqui. Ok. Então daqui podemos agrupar esses dois e agrupar esses dois. Então teremos isto aqui, né? Então aqui, como tem a mesma base, nós adicionamos os expoentes. Então teremos isto aqui. Então colocamos esse menos J em evidência. Então temos esse T, está aqui. Temos esse 135, está aqui. Então esse menos J colocamos em evidência. Então essa parte também colocamos o J em evidência, né? Está aqui. Depois esse T está aqui. E 135 graus, né? Está aqui. Ok. Então, daqui para o nosso exercício, né, essa parte de E elevado a menos J, né, como é um número complexo, isto aqui, nós podemos escrever este número na forma trigonométrica, né, que é para evitar termos essas expressões exponenciais com números complexos. Então, nós podemos recordar o seguinte. Se nós temos um número complexo, né, E elevado a J ângulo aqui, Jθ, para nós podermos escrever esse valor na forma trigonométrica, né, nós podemos dizer que isto aqui é igual, né, a cosseno deste ângulo, depois mais J, que esse J é seno deste ângulo. Agora, se este aqui tiver um menos, aqui será igual. Então, se aqui tiver um menos, é só aplicarmos a mesma forma. Só que aqui no cosseno será cosseno de menos θ. E aqui no seno também será seno de menos θ. Só que cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. E seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Então, quando o sinal aqui for negativo, vai dar essa expressão. Então, aqui é como se fosse cosseno de menos θ. Se o cosseno de menos θ dá cosseno de θ, porque o cosseno é uma função par, ok? Então, e aqui, né, é como se fosse mais seno de menos θ. Só que seno de menos θ, né, como seno é uma função ímpar, seno de menos θ vai dar menos seno de θ. Então, por isso que aqui vem esse menos. Ok, então é só nós aplicamos essas fórmulas aqui, ok? Então, tendo em conta que o nosso θ para aqui já vai ser esse t mais 135 graus. Então, teremos isto aqui. Então, para essa parcela de E elevado a menos J é t mais 135 graus. É só aplicarmos essa forma, tendo em conta que este θ vale t mais 135. Então, ficou cosseno de θ, nesse caso, o nosso θ é esse t mais 135 graus. Então, ficou o cosseno deste valor. Depois, aqui menos, conforme vem aqui na forma, né? Quando aqui é menos, significa que aqui também é menos. Então, por isso que aqui vem esse menos J. Depois, seno de θ, onde o nosso θ vale esse valor. Então, para esta primeira parte, né? É essa parcela aqui. Depois, mais. Então, agora vamos para essa parcela aqui. Então, aqui é aplicar esta forma aqui. Então, tendo em conta que o nosso θ, nesse caso, vale t mais 135 graus. Então,
ficou com seno de θ, né? Onde o nosso θ vale esse valor. Depois, na forma aqui vem mais, né? Porque aqui também era positivo, então na forma vem mais. Então, mais é J seno de θ, né? Onde o nosso θ vale T mais 185 graus, ok? Então, essa parcela está aqui, é isso tudo aqui, aplicando essa forma. Depois, fechamos mais 50. Então, está aqui. Ok. Então, daqui notem que este aqui e este aqui são simétricos. Então, nós podemos explicar este termo com este aqui. Então, vamos lá simplificar. Este termo com este aqui, né? Porque são simétricos. Esses aqui são iguais, né? Então, se somar duas vezes, então podemos colocar duas vezes. Então, este aqui e este aqui é igual. Então, somamos, fica duas vezes, ok? Então, daqui é só a gente multiplicar estes dois com este valor aqui, ok? Nesse caso é 35 a 35. Então, teremos isto aqui, ok? Então, que foi 2 vezes esse valor aqui. Então, deu 70,7, né? Depois tínhamos aqui o E elevado a menos T. Então, temos essa parte de cosseno de T mais 135, que está aqui. Depois, mais este 50, ok? Então, esta aqui é a expressão da tensão no capacitor. Então, muito obrigado, espero ter recebido, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou estar a esclarecer, ok? Então, quem quiser máquina de calcular, pode nos contatar para poder adquirir. Quem tiver alguma dúvida também é só deixar nos comentários, eu vou estar a esclarecer, ok? Então, muito obrigado, a gente se vê na próxima aula e até lá. Quem quiser fazer parte da turma online de aulas de teoria de circuitos, é só nos contatar para poder aderir à nossa turma. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou esclarecer. Então, tchau.